Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de física. Nessa aula nós vamos revisar alguns conceitos de introdução à eletrodinâmica, corrente elétrica. Vamos resolver alguns exercícios teóricos e algébricos bem simples, tá? Vamos começar nessa caminhada do desenvolvimento dos conceitos de eletrodinâmica. Vamos lá. Para resolver os exercícios aqui, primeiro, por que alguns elétrons recebem a denominação de elétrons livres? Por que eles recebem esse nome? Bom, você vai pensar agora na estrutura da matéria, na estrutura cristalina de um sólido, por exemplo, um metal. Pode pensar no ferro. O ferro, o metal, o ferro, ele possui átomos de ferro e esses átomos são ligados uns aos outros que formam uma rede, uma estrutura cristalina. No meio dessa estrutura, nas eletrosferas, esse ferro ele possui alguns elétrons que são fracamente ligados ao núcleo. Esses elétrons eles têm uma mobilidade, eles podem vagar na estrutura. Então, esses elétrons são os elétrons chamados elétrons livres. Estes elétrons são os responsáveis pela condução da corrente elétrica nesse material, ok? Vamos para o próximo exercício. E ele diz assim, ó, o que diferencia a corrente elétrica produzida por uma pilha da corrente elétrica produzida numa usina hidrelétrica? Existe uma diferença básica. A corrente elétrica produzida por uma pilha é contínua, ou seja, os elétrons que são livres no circuito, eles estão se deslocando em uma única direção. Temos dois tipos de corrente elétrica. Vamos considerar primeiro corrente elétrica real, é aquela que você considera o elétron se deslocando, o elétron é a partícula negativa e ela se desloca do menos para o mais, tá? Do menos para o mais, do polo negativo para o polo positivo. E temos também a corrente elétrica convencional. Essa corrente elétrica convencional você considera uma partícula positiva se deslocando do polo positivo para o negativo, indo de mais para menos. Então a corrente real, ela é uma corrente de elétrons, é o que realmente acontece, que vai de menos para mais. E a corrente convencional, você considera partículas positivas, que vai de mais para menos. Próxima questão é, diga com suas palavras o que é uma corrente elétrica. Bom, uma corrente elétrica você pode definir a partir de um fluxo, uma taxa. Você vai fazer uma contagem. Pega um único lugar do circuito, uma região que a gente vai chamar de seção reta, porque o fio ele é um cilindro, né? Então você vai pegar esse fio, olha para uma única região do fio e essa região do fio vai ser a região que você vai fazer uma contagem. Claro, essa contagem não é real, né? É só um pensamento. Que contagem é essa? Uma contagem da quantidade de carga elétrica que passa nessa região em relação ao tempo que passa. Então a corrente elétrica é um fluxo, é uma quantidade de carga que vai passar numa determinada região do circuito em relação ao tempo que passa. Isso é corrente elétrica. Também dá para definir corrente elétrica como sendo um fluxo ordenado dos portadores de carga, um fluxo ordenado dos elétrons. Ou um fluxo ordenado de cargas elétricas, porque você pode considerar também um fluido sendo percorrido por corrente elétrica. Você tem dentro do fluido íons, cátions e ânions, íons positivos e negativos. Estes podem contribuir para uma corrente elétrica. O que é necessário para ser estabelecida uma corrente elétrica num fio condutor? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai precisar fazer uma pequena analogia com o campo gravitacional. Vamos pegar aqui, fazer a superfície da Terra e considerar que todo objeto próximo à superfície da Terra está imerso em um campo gravitacional. Então, próximo à Terra existe um campo gravitacional criado pela própria Terra. Você abandona um objeto aqui, a uma determinada altura h. Esse objeto vai ter uma tendência de cair. Essa é a tendência natural do objeto, ele cai. Por que o objeto cai? A gente pode pensar que a natureza tem uma tendência a buscar
níveis de menor potencial, níveis de menor energia. Essa massa que está aqui vai ter uma tendência a ganhar posições de menor altura, sempre buscando o menor estado de energia possível. O que o objeto está fazendo? Ele está se movendo em potenciais gravitacionais diferentes. Ele está se movendo porque existe uma grandeza física chamada diferença de potencial. E é essa grandeza que a gente quer na parte elétrica. Se você considerar um fio condutor, pega um fio condutor, neste fio existem vários elétrons livres. Esses elétrons livres, se lhes for oferecida uma condição de diferença de potencial, eles vão, muito parecido com a massa, cair nos potenciais. Então o elétron ele vai ter uma tendência a se deslocar. Digamos que você submete este lado a um potencial 0 volts. Volt é unidade de medida para potencial elétrico. E aqui você coloca 12 volts. Existe aqui uma diferença de potencial. A carga elétrica tem uma tendência a se mover nos potenciais. Nesse caso, existe uma tendência de movimento, tá? Se você considera a corrente elétrica real, esse eu vou considerar menos e esse eu vou considerar mais. Aqui tem mais potencial que nesse lugar. Então, estes elétrons eles vão fluir de menos para mais. Agora, se você vai considerar aquela outra corrente elétrica, a convencional, aí você vai precisar considerar o movimento oposto. Uma corrente de cargas positivas se deslocando na direção oposta, indo de mais para menos. Então, o que é necessário para ser estabelecida uma corrente elétrica em um fio condutor? É necessária uma diferença de potencial. Nós também podemos chamar esta diferença de potencial de tensão elétrica. A diferença de valores de 0 volts para 12 volts caracteriza uma tensão elétrica. E isso é o que é necessário para se estabelecer uma corrente elétrica. Em que é usada a fita isolante? É usada em circuitos elétricos para proteger o próprio circuito. Você vai isolar aquelas regiões que o fio está desencapado. Um fio desencapado pode gerar um curto-circuito, pode gerar um choque elétrico, causar perigo para uma pessoa. Então, a fita isolante ela é feita de um material que não permite a passagem da corrente elétrica. Então, você vai proteger o circuito e proteger também as pessoas que irão mexer nesse circuito. Qual o valor de 1 microampere e 1 miliampere? Esses nomes, micro e mili, eles fazem parte de uma tabela. Essa tabela é uma tabela de prefixos. São nomes que correspondem a valores numéricos. Então, o micro é um valor numérico de 10 elevado a menos 6. É o mesmo que pegar o número 1 e dividir por 1 milhão. É um número bem pequeno. E 1 mili é o número 1 dividido por 1000, ou seja, 10 elevado a menos 3. Tá? Então, sempre que a gente coloca esses prefixos junto com a unidade de medida, eles simbolizam um valor numérico, um multiplicador para a unidade. Então, 1 microampere é 1 vezes 10 na menos 6 amperes, é uma corrente bem pequena. E 1 miliampere é 1 vezes 10 na menos 3 amperes. Próxima questão. Em nossas aulas, estudamos vários conceitos básicos de eletrodinâmica. Sendo assim, explique os conceitos de condutor elétrico, isolante, corrente elétrica. Então, meus queridos, olha só, condutor elétrico. A gente falou lá no começo, na primeira questão. Aquela estrutura que possui elétrons que podem se mover na estrutura, elétrons livres. Esse é o condutor. E o isolante? Isolante é aquele que não possui esses elétrons livres, portanto, não consegue conduzir corrente elétrica. E aí você pode fazer com que ele conduza corrente elétrica? Sim, porque apesar de não possuir elétrons livres, esse material ele possui elétrons. Ocasionalmente você vai conseguir fazer com que esse elétron arranca ele de lá,
faz com que ele conduza corrente elétrica, mas para isso é necessária uma grande quantidade de energia. E corrente elétrica é a definição de uma quantidade de carga que passa numa seção reta do fio em relação a tempo. Ou, matematicamente, você pode determinar a corrente elétrica como uma quantidade de carga dividido pelo tempo. Dá para definir corrente elétrica com essa expressão. Num fio de cobre, passa uma corrente contínua de 20 amperes. Isso quer dizer que em 5 segundos passa por uma seção reta do fio um número de elétrons igual a... Então, uma questãozinha, a gente vai usar essa expressão, vou deixar ela aqui. Vamos tirar os dados. Temos uma corrente de 20 amperes. Temos um tempo de 5 segundos. Temos a carga elementar. O que é esse número E? 1,6 vezes 10 na menos 19. É a quantidade de carga que um único elétron carrega. Então a gente pode descobrir quantos elétrons vão passar ali sabendo a quantidade de carga total e a quantidade de carga que um único elétron carrega. A gente vai usar essa expressão matemática e também vai usar a quantização da carga, que é igual a N vezes Z. Também vai usar essa. E aí vai dizer que a quantidade de carga pode ser escrita em termos de carga elementar e número de portadores. I é igual a N vezes Z dividido por ΔT. A corrente é 20. O número de portadores eu vou descobrir. A carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. E o tempo são 5 segundos. E aí, resolvendo esse probleminha, você pode dividir. Dá para usar a notação científica aqui a nosso favor. Você transforma 200 em 10 elevado a 2, 1 vezes 10 elevado a 2, e aí você pode dividir 1 por 1,6, e depois 10 elevado a 2 dividido por 10 na menos 19. Divisão com potência de base 10. Conserva a base, subtrai o expoente. Então eu terei 2 menos 19. Menos com menos mais, fica 2 mais 19. Sempre que eu desloco a vírgula para a direita, eu vou subtrair um valor do expoente. Sempre que eu desloco a vírgula para a esquerda, eu vou somar um valor, um número ao expoente. Sempre referente ao número de casinhas que foi deslocado. E esse é o valor. 6,5 vezes 10 na elétrons, é uma quantidade gigantesca de elétrons. Numa seção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 coulomb a cada 2 segundos. A intensidade da corrente elétrica nesse fio será... Temos os dados, carga e tempo. A gente quer saber o valor de corrente. Corrente é a quantidade de carga em relação a tempo. A carga é de 10 coulombs e o tempo é de 2 segundos. Isso me dá uma corrente de 5 amperes. 5 amperes é o valor. Opção D é a correta. E o último exercício. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de... Corrente elétrica no condutor metálico. Elétron livre no sentido convencional? Lembra, o sentido convencional é de mais para menos. De mais para menos eu considero cargas positivas se deslocando. A corrente elétrica real é indo de menos para mais. São realmente os elétrons quem se movem e eu considero eles se movendo como sendo a corrente real. Então, a corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de quê? De elétrons, claro, de cargas negativas. Não podem ser cargas positivas, a B não pode ser. Elétrons livres? Sim. No sentido oposto ao convencional? Sim. Opção correta C. São cargas elétricas livres, são elétrons livres, no sentido oposto ao convencional. É isso aí. Muito bem, os exercícios acabaram. O que tínhamos para o encontro de hoje é isso. Tiverem alguma dúvida, podem perguntar, ok? Um abraço, fiquem seguros e até a próxima. Valeu!